O confessionário é um caminho seguro para o céu. E os sacerdotes que abraçam essa missão com muito amor a Deus são impulsionados pelo desejo incansável de salvar as almas do pecado. São Pio, por exemplo, dedicava muitas vezes cerca de 20 horas do seu dia ao confessionário e ao altar do Senhor. Assim, ele disse: todo o tempo é curto para libertar os irmãos das garras de Satanás. A maior caridade é aquela de tirar as almas de Satanás e ganhá-las a Cristo. E neste ponto, sigo assiduamente, de noite e de dia, e vi esplêndidas conversões. E por que se comportava dessa forma São Pio e tantos outros sacerdotes? Porque eles se empenhavam além de suas forças físicas para que muitos conseguissem confessar completamente seus pecados. Meditemos agora um pouco mais sobre esse indispensável sacramento à nossa vida de santidade, o sacramento da penitência. Confissão ou penitência é o sacramento pelo qual os cristãos são perdoados de seus pecados e recebem a graça santificante. Na palavra de Deus, vemos de forma clara que foi o próprio Jesus quem instituiu este sacramento e o quanto ele é necessário a todo cristão. Ao dizer ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus expressa que é sua vontade que recorramos a ele em tudo, pois ele é o único e verdadeiro caminho a Deus. Depois, lemos que Jesus deixou os seus apóstolos continuando na terra sua missão de levar as almas ao nosso Deus através da remissão dos pecados. Vejamos em João no capítulo 20, versículos 22 e 23. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Através dessas palavras de Jesus, os sacerdotes receberam um poder que Deus não deu nem aos anjos, nem aos arcanjos. Eles podem ligar a alma ao que há de mais valioso neste mundo, que é o céu de Deus. Existe poder maior do que este? O Pai deu ao Filho todo o julgamento. E Jesus colocou todo esse poder nas mãos dos sacerdotes. Que grande dignidade há dos padres que vivem em santidade. Jesus assim escolheu porque muito bem conhece nossas almas. Ele sabia que, mesmo sendo totalmente purificado pelo batismo, somos fracos e tornaríamos a cair no pecado. Por isso, precisaríamos ter um meio eficaz para, ao mancharmos nossas almas, podermos novamente nos lavar na sua misericórdia. Assim, o sacramento da penitência, também chamado sacramento da reconciliação, nos une novamente a Deus. Ao falarmos para o sacerdote nossos pecados, é como se tivéssemos o retirando de nós. Por isso, assim diz Santo Agostinho: o princípio de nossa purificação é a humilde confissão de nossos pecados. Sem o sacramento da penitência, nossa alma permanece suja e assim perdemos a semelhança com o nosso Deus. E quanto mais imersa nossa alma estiver no pecado, mais vamos nos distanciando de Deus e corremos o risco de o perdermos para sempre. Não importa se os pecados que cometemos são mortais ou veniais. Todo pecado, grande ou pequeno, nos afasta de Deus, pois luz e treva não se misturam. Ou estamos na luz que é Deus, ou estamos nas trevas do pecado. E a forma de sairmos das trevas à luz é através da confissão de nossos pecados. Vejamos o que relata o padre Gabriele Amorf em seu livro O Último Exorcista, Minha Batalha contra Satanás. Este é um dos bons livros que você encontra na Ramá online. Em um trecho, o autor relata: quando nosso espírito está na escuridão, vive nas trevas, o demônio tem um espaço de manobra maior. Por isso, é necessário confessar-se com frequência. A confissão faz com que o homem volte à luz.
Uma confissão é mais poderosa que um exorcismo. Satanás teme mais a confissão do que o exorcismo, porque a confissão faz com que o homem regresse à luz, à graça de Deus. E contra um homem que se encontra na graça de Deus, Satanás nada pode fazer. A confissão destrói o mal, aniquila-o e conduz o homem à luz, ao bem. Porém, mesmo conhecedores da grande importância que é o sacramento da penitência, por que tantos o ignoram? Ou mesmo quando vão se confessar, não o fazem por completo, omitindo um ou outro pecado, até mesmo os mais graves? Porque da mesma forma que sabemos do grande bem que o que a confissão faz em nossa alma, o nosso maior inimigo, o demônio, também sabe do grande poder de purificação que este sacramento tem. Então ele usa de suas artimanhas. Ele faz de tudo para a alma não chegar até o confessionário. A alguns, ele impede que a alma reconheça o valor da confissão e faz com que elas se enganem dizendo: não preciso de um sacerdote, me confesso diretamente com Deus. A outros, impede que eles percebam o infeliz estado de sua alma, imersa em um mar de pecados. E a outros ainda, o demônio tira totalmente da alma a vergonha para que ela mais livremente se lance no pecado. E na hora da confissão, ele lhe restitui a vergonha e faz com que o penitente, pela vergonha, não confesse seu pecado. Que grande orgulho que causa a morte da alma. Vejamos um exemplo desse caso encontrado no livro Confessai-vos. Conta-se que certa moça, tendo caído por desgraça num desses pecados que tanto envergonham na confissão, vivia triste e desconsolada. Passaram-se ainda muitos meses sem que nenhuma das companheiras da coitada descobrisse a causa de tanta aflição. Nesse espaço de tempo, aconteceu que a sua melhor amiga, muito virtuosa e devota, morreu santamente. Em uma noite, sua amiga que havia falecido a chama pelo nome. Ela reconhece perfeitamente a voz da amiga morta, que lhe repete incansavelmente: confesse-se bem. Se você soubesse o quanto Jesus é bom. A moça tomou aquela voz por uma revelação do céu, criou coragem e, decidida, confessou o pecado que era a causa de tanta vergonha e de tantas lágrimas. Naquela ocasião, tamanha foi a sua comoção, tão grande o seu alívio, que depois disso, contava o fato a todo o mundo e repetia por sua vez: experimentem e vejam o quanto Jesus é bom. Por isso, tantos santos falam sobre o grande perigo que é ter vergonha de confessar os pecados. Pare e pense um pouco. Quando a sua alma está em pecado, ela permanece em paz? Você não sente um peso em seu coração? E depois da confissão, como você se sente? Tomado de um grande alívio, como se um peso lhe saísse das costas e sua alma sente uma grande presença de Deus? Que valiosa recompensa recebemos pelo simples ato de falarmos os nossos pecados com um verdadeiro arrependimento. É algo certo. Deus dá perdão a todos que o buscam. Ele está sempre nos aguardando para nos purificar, para nos livrar do mal do pecado, como assim nos disse São Pio. Você não tem tempo de amar o Senhor? Não o ama ainda? Não deseja amá-lo para sempre? Não tenha medo por isso. Mesmo admitindo que você tenha cometido todos os pecados deste mundo, Jesus te repete sempre: são-te perdoados muitos pecados, porque muito você amou. Quantas almas ainda se perdem por não se confessarem ou por fazerem más confissões? Não troquemos a graça santificante tão primordial para a salvação de nossas almas pela miserável vergonha de confessar ao sacerdote nossos pecados. Se para você é difícil, peça essa graça a Deus e com certeza você não ficará sem ser atendido.
Tenhamos a santa consciência que nossa alma precisa se manter sempre limpa e pura, pois não sabemos o dia que o Senhor nos conduzirá para o julgamento de nossas almas. Vejamos mais esse exemplo. Um dia, uma mulher se confessou com um sacerdote, mas omitiu alguns de seus pecados. De volta do confessionário, ela passou casualmente por cima de uma laje que cobria uma sepultura. A laje, gasta pelo tempo, cedeu, e a mulher caiu lá embaixo, no meio dos ossos e dos esqueletos. Imagine o susto de todas as pessoas que acudiram, mas isso não foi nada comparado ao terror e aos gritos da pobre mulher. Logo depois que com muito esforço e trabalho conseguiram tirá-la de lá, ela, que escapou ilesa, voltou correndo para o confessionário e disse: Padre, Padre, até hoje eu só me tinha confessado para viver, mas agora que eu vi a morte diante de mim, quero confessar-me como se eu fosse morrer. E tornou a fazer, tremendo, aquela confissão que momentos antes tinha feito mal. Não nos confessemos apenas para bem viver. Nos confessemos para bem morrer. Nos confessemos para que Jesus nos encontre limpos, em estado de graça. Pois, quando o sacerdote nos dá a absolvição, o sangue de Deus corre sobre a nossa alma, purificando de tudo o que pode nos fazer perder um dia a eternidade ao lado de nosso amado Deus. Por esse mesmo motivo, um dia São João Bosco, tentando convencer de todas as formas a um jovem de se confessar e sendo negado o seu pedido, o santo colocou entre o travesseiro e o lençol do rapaz um pequeno papel com a seguinte frase: E se você morresse durante a noite? Assim, hoje mergulhamos também nesta meditação que São João Bosco inspirou naquele rapaz. E se hoje fosse o nosso último dia, como estaria a nossa alma? Pronta para ir para o céu? Será que as justificativas que temos dado para não procurar a confissão seriam realmente válidas e importantes caso Jesus nos chamasse hoje? Um dos milagres de Santo Antônio foi um dia ter ressuscitado um homem que havia morrido em pecado, para que ele pudesse se confessar. O santo trouxe o homem à vida novamente, para que pela confissão ele não recebesse a condenação eterna de sua alma. Jesus poderia simplesmente ter salvo aquele homem, mas ele não fez assim. Ele permitiu que, pela intercessão de Santo Antônio, o pobre homem voltasse à vida e se confessasse, para só então receber a recompensa dos bem-aventurados. Eis o grande e inegável valor da Santa Confissão. Mas para que a confissão seja ainda mais agradável a Deus, precisamos buscar no mais íntimo do nosso coração ter uma contrição perfeita. O homem que deseja verdadeiramente fazer a vontade de Deus e unir-se ao soberano Senhor precisa, primeiro, arrepender-se dos seus pecados cometidos. Segundo, detestar estes pecados e deles se separar. E terceiro, decidir-se veementemente não mais cometê-los. Esta postura surge na alma quando fazemos de coração livre o exame de consciência. E com verdade olhamos para dentro de nós e percebemos o que tem sido contrário ao que Deus deseja para a nossa vida como bons cristãos. Este exame não deve ser feito apenas no dia que vamos nos confessar, mas todos os dias precisamos nos colocar diante de Deus e analisar o que fizemos de bom para perseverar nestes bons costumes e o que fizemos de mal para nos arrependermos e nos repararmos. Por isso, nos aconselha São Pio de Pietrelcina: nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus. Consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu anjo da guarda, que está sempre com você. Esta santa postura pode nos levar a termos sempre uma contrição perfeita. Mas o que é contrição perfeita? É aquela que procede do amor a Deus.
é uma dor da alma e uma detestação dos pecados cometidos. Ela sempre é acompanhada de uma firme vontade de emendar a vida e de não mais pecar. Para que a contrição seja legítima, deve ser interna, acontecer no mais profundo da alma e não apenas expressada em palavras. São Pedro, por exemplo, chorou amargamente. Não por vergonha do pecado cometido e por receio do que pensariam dele. Não. Ele chorou porque reconheceu sua ingratidão, seu falho amor. E se arrependeu tão verdadeiramente que hoje tem lugar especial no céu ao lado de seu tão amado Deus. Pela contrição perfeita, estão salvas no céu inúmeras almas que de outro modo teriam se perdido para sempre. Por isso, como São Pedro e tantos outros santos, peçamos a Deus a graça de termos sempre um coração verdadeiramente arrependido e uma perfeita contrição de nossos pecados. Um coração que não quer ofender a Deus, mas ser para Ele um agradável consolo. Peçamos essa graça cantando essa música ao Senhor. Que Jesus olhe hoje para o nosso coração e, por sua graça, tenhamos um coração humilde e reparador. Cantaremos essa súplica através dessa canção que diz assim: Como viverei diante de vós sem arrependimento por meus pecados? Sem arrependimento, não terei força para resistir às tentações. Dai-me um coração verdadeiramente arrependido, um coração penitente, disposto, um coração que reconheça e confesse seus pecados, coração humilde e reparador. Não me deixeis ser obstinado em vontades que se opõem à vossa, ó Deus intenso em poder, ó Deus intenso em misericórdia, que meus erros e pecados não façam meu coração tornar-se penitente. Como viverei diante de vós sem arrependimento por meus pecados? Sem arrependimento não terei força para resistir às tentações. Não quero repetir pecados, não quero insistir no erro, não quero ofender-vos mais. Não quero repetir pecados, não quero insistir no erro, não quero ofender-vos
te arrependi.